Nessa aula sobre formatação condicional, eu vou usar uma tabela do Brasileirão de Futebol, que está rolando agora, nesse momento. Hoje é dia 9/9 de 2022, então é exatamente fiel à tabela que eu pesquisei na internet, tá? Essa classificação. O que podemos fazer nesta tabela para deixar ela com uma formatação condicional dependendo do conteúdo dos campos? Por exemplo, aqui no empate, eu vou querer fazer uma escala de cor. O que é uma escala de cor? Eu vou já executar e mostrar ao mesmo tempo. Eu vou selecionar então a coluna de empates, tá? De empates, aqui é V de vitória, E de empates, D de derrotas. E PTS são os pontos da classificação atual. Então, na coluna empates, eu vou usar o recurso de escala de cor, que também está ali no menu, na opção formatação condicional, escalas de cor. É um termômetro. Eu vou escolher aqui, tem várias configurações de escala, de várias cores ou de uma cor só, né? Mudando apenas o tom. Eu vou usar essa daqui do amarelo para o verde, ou seja, um valor menor amarelo, ele vai indo para o verde. Bom, o que a gente pode entender aqui nesta coluna? Que o que está em amarelo, quanto mais claro o amarelo, o valor é menor. Aí um pouquinho está escurecendo um pouquinho o amarelo, ó, já tem o valor 6. Já foi para o verde, valor 9, e o verde mais escuro, valor 10. Então é uma escala de cor. E eu vou repetir aqui, se eu mudar esse valor, por exemplo, esse 6 aqui virar um 9, a escala muda também. A escala de cor muda também. Pode ver que ele pintou de amarelo aqui. Vou dar o Ctrl Z para voltar. Se eu pegar esse 5, colocar como 10, ele vai também colocar na cor máxima. Ctrl Z para voltar. Se eu pegar esse 10 e colocar 1, por exemplo, ele vai mudar toda a escala. Repara. Olha só. O 1 agora, só tem 1 agora amarelo, mais claro, que é o menor valor, que é o 1. Antes tinha mais de um valor amarelo, que justamente é a escala, definição de escala. Eu vou clicar em Ctrl Z só para verificar. Tá vendo ali os valores? Os menores valores aqui são 5, 6 e 7. 5, 6 e 7. O 5 já é o amarelo. O 6 é um pouquinho amarelo mais escuro. Pode ver que quando eu mudo esse 10 aqui para 1, ele muda toda a configuração. O 6 já virou verde. Por quê? Perto do 1, o 6 já é uma nota grande. Então ele já está lá na escala da tonalidade do verde. Isso gradualmente falando. Então, vou voltar aqui no Ctrl Z para deixar o número de empates como já deixei no arquivo aqui quando eu abri esta planilha. Agora aqui em vitórias eu vou usar outra formatação condicional. Vou selecionar toda a coluna, em formatação condicional, barra de dados, e vou escolher uma aqui. Posso escolher um preenchimento gradual, que é um degradezinho para a direita, ou um preenchimento sólido. Eu vou escolher o sólido, que eu acho até mais bonito. Vou escolher uma cor aqui laranja mesmo. Laranja. Qual é esse tipo de formatação? Ele pega o maior valor da tabela, dessa listinha aí, que é o 14, e preenche ela totalmente. Da cor que eu escolhi. Preenche totalmente. E os valores menores ele vai tirando um pouquinho até chegar no menor valor ali, que é o 9. Se eu, por exemplo, mudar esse 14 aqui para 6, pode ver que ele já mudou. O 13 agora ficou preenchido, porque o 13 é o maior valor. Ele ficou totalmente preenchido. Vou clicar em Ctrl Z para voltar. Eu vou selecionar de novo para mostrar agora o gradual. Escala de cor, perdão, barra de dados, agora o gradual. Ele é o mesmo do outro, só que ele faz um degradezinho aqui, né? O 14 continua sendo o valor maior, ele preencheu toda a célula, só que ele fez um degradê. Repara que do lado esquerdo do 14 está um pouquinho mais forte o verde e vai jogando para o branco. Tá? Então esse daqui é o barra de dados e o E dos empates aqui, escala de cor.
barra de dados, ele, dentro da célula, ele monta um gráfico dentro da célula, um preenchimento na proporção. Ah, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Se eu colocar aqui 1, por exemplo, no lugar desse 9, olha como é que ficou 1. Ficou bem pequenininho. Na proporção de 1 a 14, esse é o tanto que ele pinta naquela célula. Vou voltar a 9. O 9 em relação a 14 é um pouquinho mais de 50%. Então ele pintou um pouquinho mais de 50% esta célula, no caso do 9. O 14 é 100%. Se tivesse um 7 aqui, ele ia pintar exatamente 50%. Eu vou fazer de propósito aqui um 7, no lugar desse 12. Olha só, ele pintou exatamente metade da célula, que significa 50% do maior valor. Se 14 é o maior valor, que é 100%, ele pintou a célula toda. 7 é o valor do meio, que é metade do valor maior, ele pintou 50% da célula. E assim ele pinta proporcionalmente de acordo com o maior valor. Repetindo aqui o escala de cor, que é o empate, ele pinta a célula toda gradualmente. Ele pega o menor valor numa cor mais clara e o maior valor numa cor mais escura, de acordo com a cor que eu escolhi. Tá? Eu escolhi esse verde e amarelo, poderia ter colocado outro tipo de tonalidade. Agora eu vou formatar essa terceira coluna, que é a coluna de derrotas. E o meu diretor, o diretor da FIFA, sei lá, qualquer pessoa aí, pediu para eu selecionar aqui e marcar quem está com o número de derrotas acima da média. Qual é a média aqui? A fórmula da média é fácil, a gente tem que somar todos os valores e dividir pela quantidade. São 9 itens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Como que eu descubro a média aqui? Eu somo tudo, divido por 9. Mas o Excel mostra isso daqui para a gente ali na barra de status. Olha lá embaixo. Eu vou selecionar todos os valores. E olha aqui embaixo, na barra de status. Deixa eu ver se está aqui embaixo. Ó. Na barra de status, eu achei que a minha imagem estava por cima aqui. Embaixo aqui ele mostra a média lá. Média 6,3. É a média dessa coluna aqui. Média 6,3. 6,3. Eu quero selecionar aqui os times que tiveram derrotas acima da média. Ora, se a média é 6,3, que está escrito aqui embaixo, automaticamente o Excel mostra isso na barra de status, que é essa barra aqui de baixo, eu tenho que marcar o quê? Todo mundo que está acima da média, acima de 6,3. Então, como que a gente faz isso? Seleciono, vou ali em formatação condicional aqui em cima, regras de primeiros últimos e vou ali acima da média. Vou deixar em vermelho. Vou clicar, posso escolher outros aqui, como a gente configurou nas outras formatações condicionais. Tá? Eu vou deixar o vermelho aqui para destacar e vou clicar em OK. Olha só, repare aqui, ele selecionou para mim, ele formatou para mim o Flamengo, que tem 7 derrotas, o Fluminense 7, o Atlético 7, o América Mineiro 10 e o Goiás, que tem 8 derrotas. Por que ele marcou? Porque eu pedi apenas as células que têm valor acima da média da tabela toda aqui, do tanto que eu selecionei. Eu selecionei todas essas linhas aqui. Se a média é 6,3, ele selecionou para mim apenas quem tem acima de 6,3. Pode ver que o 6 ficou de fora, porque o 6 não é maior que 6,3, nem o 4, nem o 2, nem o 6 aqui de baixo. Eu posso também fazer outro tipo de formatação. Eu vou limpar essa regra aqui, tá? Gerenciar regras, vou clicar nela, que é acima da média, vou excluir. Ok, vou fazer outra aqui, ó, formatação condicional. Eu quero pegar quem está abaixo da média. Isso seria legal para nota de escola, por exemplo. Né? A gente vai ter um exemplo aqui, mas não vai usar essa formatação. Abaixo da média. Ok. Quer dizer, esse aqui é melhor deixar vermelho, né? Gerenciar regras. Vou clicar 2 vezes nela aqui. E vou formatar de verde. Ok. 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 Olha só. Quem está abaixo da média está pintado de verde aqui. Quer dizer, você ter menos derrotas, nesse caso aqui, é verde. É bacana. Vou apertar Ctrl Z para voltar e vou deixar selecionado aqui apenas os que estão acima da média. Então, vou refazer, seleciona tudo, formatação condicional, regras de primeiro últimos acima da média. Vou deixar em vermelho. Ok. Os pontos vamos simular aqui que os 2 primeiros vão ser classificados.
e vou falar que os dois últimos vão ser desclassificados. Como que eu faço isso? Eu seleciono todas as células, eu quero selecionar só os dois primeiros. Quem são os dois primeiros? Aliás, eu vou selecionar os três primeiros, tá? Os três primeiros e os três últimos. Quem são os três primeiros nessa tabela aqui, ó? Esses três aqui, só que tem um valor repetido aqui, 43, ó. Vamos selecionar tudo. Vou lá em formatação condicional, regras de primeiros e últimos, os 10 primeiros itens. Só que eu não vou escolher 10, eu só quero 3. Primeiro eu seleciono, ele vai marcar tudo, porque são os 10 primeiros e tem 9 itens ali, ele marcou todos. Mas eu quero só os 3 primeiros. Os 3 primeiros eu vou pintar de verde, porque é bom, são os 3 primeiros, tá? E vou clicar em OK. Só que não são os 3 primeiros itens da lista, porque se fosse os 3 primeiros itens, ele ia pegar Palmeiras, Flamengo e Corinthians apenas, ia parar aqui nos 3 primeiros. Mas ele pegou as 3 maiores pontuações, nesse caso aqui dessa classificação. Quem tem as 3 pontuações maiores? Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Internacional. Ele selecionou os 4 aqui. Lembrando, ele selecionou 4, porque desses 4, eles estão com as 3 pontuações maiores desse campeonato, tá? Eu vou selecionar a mesma faixa de células, e agora eu vou pedir para ele marcar para mim os 10 últimos itens. Só que eu não quero os 10, eu só quero os 3 últimos. Vou deixar em vermelho mesmo, ó. Ele marcou tudo em vermelho porque está marcado como aqui 10 células, formatar 10 células, eu não quero as 10 posições, né? Eu só quero as 3 menores posições. Vamos simular aqui que esses 3 últimos aqui estariam na zona de rebaixamento, por exemplo, porque eles têm as 3 menores notas, pontuações. Ah, Yuri, agora o campeonato mudou. Vamos supor que o Atlético Mineiro aqui, que está com 40 pontos, ele passou a 44. Olha só o que vai acontecer. Pintou de verde. Por quê? Eu não pedi para ele selecionar os três maiores, as 3 maiores pontuações e pintar de verde. Ele fez isso, ó. Pintou o 51, o 44 e o outro 44 aqui, ó. O Corinthians já não está mais entre os 3 primeiros. As 3 primeiras pontuações, maiores pontuações. Porque o outro aqui, o Atlético Mineiro, pegou o lugar dele. Vou clicar em Ctrl Z para voltar ao 40 que estava aqui na linha do Atlético Mineiro. Talvez você pergunta para mim, você mudou aqui o valor, mas ele não ordenou aqui de novo, colocou lá o Atlético Mineiro em terceiro lugar. Não, isso daqui é só formatação condicional. A tabela de classificação, como a gente vai selecionar tudo aqui e classificar de novo de acordo com a pontuação, é assunto para uma outra aula, tá? Que ainda vai chegar. Por enquanto aqui é só formatação condicional. Todas essas formatações condicionais que a gente fez, eu escolhi já as cores que ele tem ali por padrão, mas eu posso mudar, tá? Olha, eu vou selecionar os valores aqui de vitórias, vou em formatação condicional, gerenciar regras e vou clicar 2 vezes nela aqui, tá vendo? Aqui tem uma regra. Essa regra aqui, ela serve para essa coluna que eu selecionei. Qual é a regra? De ele pintar, fazer a formatação na barra de dados. Mas eu não quero verde, eu quero escolher outra cor. Olha aqui, eu consigo mudar. Eu posso colocar aqui de preto até esse amarelinho aqui, por exemplo. Ok. Ó, ele faz também. Eu posso mudar a configuração, tá? Para isso, basta selecionar formatação. E isso depois de uma formatação condicional já pronta, tá? Seleciono, formatação condicional, gerenciar regras. O Excel automaticamente vai captar ali quais são as regras que foram aplicadas nesta faixa de célula. Pode ter mais de uma, como tem na última coluna lá. Essa daqui só tem uma regra. Vou clicar 2 vezes e vou selecionar aqui um valor lá que estava antes, do verde ao branco, eu acho que era, né? Ok. Deixar esse daí verdinho. Tá bom? Ah, só para mostrar então que eu posso ter mais de uma regra para a mesma célula, eu vou selecionar todos aqui. Vou em formatação condicional, gerenciar regras. Tá vendo que tem 2 regras aqui para a mesma faixa de célula? Tá vendo aqui, ó, de S4 até S12, de S4 até S12. Eu posso ter mais de uma regra.
na mesma faixa de células. Por quê? Eu quero que pinta de vermelho os três últimos valores, os três menores valores, e eu quero que pinta de verde os três maiores valores. Tá? É o que ele fez aqui. Por isso que ele tem mais de uma regra na mesma faixa de células. Ok? Bom, essa aqui foi um pouquinho mais complicado. Volta o vídeo, assiste quantas vezes você precisar.